bem-vindo ao Fixamos! Eu sou a Vlange e hoje, colocando em prática uma promessa que eu fiz há um tempinho, eu apresento para vocês 10 tendências da literatura brasileira contemporânea. Bom, primeiro de tudo, você precisa fazer o quê? Se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aproveitar e já deixar um like nesse vídeo aqui que me ajuda bastante. Se você já fez isso, então é o seguinte: dentro dos estudos literários é comum a gente levantar algumas características genéricas da literatura de algum período, em algum lugar, né, para tentar entender melhor essa literatura, a literatura dessa época, desse lugar. Assim, a gente pode, por exemplo, falar em escolas literárias, que é uma coisa que a gente aprende na escola, né? Então, arcadismo, simbolismo, parnasianismo, são coisas que no ensino médio você provavelmente estudou ou está estudando, quais são as características da literatura arcade, da literatura barroca, etc. Com a literatura contemporânea, é claro que isso fica um pouco mais difícil, né? Esse tipo de estudo. Porque o contemporâneo é o que a gente está vivendo agora, então não existe aquele distanciamento temporal necessário para se falar com precisão dessas características genéricas. Mesmo assim, alguns pesquisadores de literatura contemporânea trabalham com a ideia de tendências, que seria o quê? Algumas características marcantes possíveis de se observar na literatura dos últimos anos, que provavelmente vão permanecer ainda por um tempo, de modo a talvez serem vistas como características genéricas da literatura dessa época. Então eu reuni teorias e observações de alguns pesquisadores da literatura brasileira contemporânea para trazer essa lista de 10 tendências dessa literatura, fazendo uma média de quando esses pesquisadores situam o início da literatura brasileira contemporânea, seria mais ou menos a literatura feita dos anos 90 para cá. Eu fiz essa pesquisa como parte da minha dissertação de mestrado, então quando a minha dissertação completa estiver disponível no repositório da UERJ, eu vou disponibilizar para vocês, mas por enquanto eu vou botar aqui na descrição desse vídeo as referências dessas pesquisas que eu li para chegar nessa lista. E vamos então às 10 tendências da literatura brasileira contemporânea. 1. Novo realismo. A teoria do novo realismo diz que hoje em dia existe um certo retorno ao realismo, que é aquele movimento literário do século XIX, só que o realismo contemporâneo ele teria uma diferença em relação ao realismo tradicional do século XIX. Enquanto no realismo tradicional a gente tem obras que se colocam ali como retratos da realidade, como se a literatura pudesse capturar diretamente a realidade, no novo realismo você tem ao contrário, obras que justamente elas querem evidenciar a mediação que existe quando você pega a realidade e transpõe aquilo para a ficção. Então é um outro jeito de se encarar a possibilidade de apresentar a realidade na literatura. Enquanto o realismo tradicional ele se encara como representativo, ou seja, como capaz de representar a realidade de maneira fiel, de maneira objetiva, de maneira documental, expondo aquela realidade de forma racional nas obras. Enquanto isso, o novo realismo ele não seria representativo, mas sim ele seria só referencial, ou seja, fazendo referências à realidade, mas sem a pretensão de documentar essa realidade ou de expor essa realidade de maneira fiel, como um retrato fiel, racional e objetivo dessa realidade. Daí, por exemplo, o uso do narrador não confiável ou de narrativas fora da ordem cronológica para colocar em evidência a mediação que o discurso literário faz entre a realidade e a ficção e como essa mediação pode alterar, pode acabar distorcendo em maior ou em menor nível a realidade. Isso em contraposição ao narrador do realismo tradicional, que é um narrador que se coloca como alguém capaz de ordenar os fatos pela lógica, pela racionalidade, e assim alguém capaz de representar a realidade exatamente como ela é, como se a mediação que ele fizesse entre a realidade e a ficção fosse a de uma câmera. Livros que eu acho que se enquadram bastante nessa proposta, mesmo que não tenham sido citados pelos autores que falam do novo realismo que eu li, são os livros da Louisa Geisler. Por exemplo, no Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, você tem um narrador que ele narra essa história por meio de cartas, e nessas cartas ele vai
suprimir, ele vai esconder, vai ocultar alguns acontecimentos que a gente só vai entender pelas entrelinhas do texto. Ele vai descrever as coisas não exatamente como elas são, mas de acordo com o que ele quer transmitir a partir da vontade dele, dos sentimentos dele. Enquanto isso, existem alguns capítulos entre essas cartas que eles são narrados do ponto de vista de outros personagens que enxergam e transmitem para o leitor os acontecimentos daquela história de um jeito diferente do que o protagonista transmite naquelas cartas. Então, a preocupação da autora não é de representar a realidade, e sim de justamente mostrar como que a realidade ela é manipulável através do discurso literário. Essa relação controversa entre realidade e ficção leva a gente para o próximo tópico. 2. Autoficção. A autoficção, como o nome diz, é um tipo de literatura que mistura a autobiografia com a ficção. O autor cria um universo que ele admite como sendo ficcional, só que ele baseia esse universo em dados reais da biografia dele, da vida dele, criando assim uma confusão proposital entre o que é realidade e o que é criação. A autoficção ela não é um gênero que nasceu no mundo contemporâneo. Por exemplo, a gente tem ainda em 1910 um livro como A Vagabunda, da Gabrielle Colette, né, um livro francês, que ele pode ser considerado autoficção. Então, não é que a literatura brasileira contemporânea inventou a autoficção, mas ela se utiliza desse tipo de literatura nas suas criações, nas suas obras, de modo que isso pode ser visto como uma tendência dessa nossa literatura. Um exemplo, então, de autoficção na literatura brasileira contemporânea é o livro O Irmão Alemão, do Chico Buarque, um livro que eu já mencionei num vídeo que eu vou botar aqui nos cards. O Irmão Alemão, ele é protagonizado pelo Cício, que é como se fosse o Chico Buarque, né? O Cício, ele é filho de um cara que se chama Sérgio de Holanda, enquanto na vida real o pai do Chico Buarque é o Sérgio de Holanda. E aí o personagem do livro, o Cício, ele descobre que o pai dele, na época que morou na Alemanha e que era solteiro, né, antes de conhecer a mãe dele, teve um namoro com uma mulher na Alemanha e acabou tendo um filho que ficou por lá mesmo na Alemanha. E então o Cício, ele tem esse irmão alemão. E essa é a história também do Chico Buarque, né? Isso aconteceu, o pai do Chico Buarque na vida real teve esse filho alemão. Então o Chico Buarque, ele resgatou essa história do irmão alemão dele para escrever um livro que é justamente sobre um personagem que descobre esse irmão alemão e tenta resgatar a história desse irmão. Ou seja, o Chico Buarque ele escreveu um livro que é baseado em fatos biográficos e históricos, só que é um livro que não se apresenta como uma biografia ou como algo real, ele se apresenta como ficção, e ele tem, sim, muita coisa inventada, muita criação misturada com esses dados reais, com esses dados biográficos e históricos, criando essa confusão proposital entre a verdade e a criação. Um outro livro muito mencionado quando se fala de autoficção é O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, que fala da experiência de um pai criando seu filho com síndrome de Down. E eu acho bastante interessante uma das epígrafes desse livro aqui do Tesa, que é uma frase de um escritor austríaco chamado Thomas Bernhard, e é o seguinte: queremos dizer a verdade e, no entanto, não dizemos a verdade. Descrevemos algo buscando fidelidade à verdade e, no entanto, o descrito é outra coisa que não a verdade. Então, essa ideia, ela resume bastante o projeto da autoficção, né? O que os autores querem com a autoficção, que é, em grande medida, o projeto do próprio novo realismo. 3. Explorar as fronteiras da literatura. Uma ideia que está vinculada à autoficção e a essa teoria do novo realismo, que também é apresentada como uma característica, então, dessa literatura brasileira contemporânea, é um questionamento feito por meio da literatura dos limites da própria literatura. Os autores exploram essa fronteira do que seria considerado literatura. Porque, assim, a definição de literatura, o que é literatura, não é uma definição que seja fixa historicamente, né? Só que acontece que em determinados períodos da história pode existir
alguma definição que ela seja considerada e imposta como a definição predominante ou até mesmo a definição verdadeira. Só que essas definições também elas podem ser questionadas, né? Então existe uma espécie de luta dentro do meio literário, dentro do campo literário, uma espécie de luta pelo direito de se poder dizer o que é literatura. E é dentro dessa dinâmica, dessa luta, que algumas obras contemporâneas vão chegar para botar a lenha na fogueira. A autoficção, por exemplo, como a gente viu, é uma forma possível de se usar a literatura para se questionar o que é literatura. E existem outras formas também. Por exemplo, quando você traz o relato de pessoas que tradicionalmente tiveram a sua voz excluída do que era considerado literatura, ou seja, não tiveram suas vozes lidas como literatura, será que, na verdade, você pode escrever literatura a partir dessas vozes e isso pode ser considerado literatura? Você pode chamar isso de literatura? Então, muitas obras do que hoje é chamado literatura marginal partem dessa proposta, trazendo questionamentos sobre o limite entre o que seria linguagem literária e o que seria linguagem não literária. O livro O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, por exemplo, é uma coletânea de contos escritas por um autor da favela, que vai trazer também personagens que são da favela, e alguns dos contos são escritos numa linguagem mais formal, mais tradicional, uma linguagem que é amplamente aceita como uma linguagem literária, ou seja, como uma linguagem possível de ser usada na literatura, enquanto que outros contos desse mesmo livro, eles são narrados numa linguagem mais coloquial, numa linguagem que inclusive vai usar erros gramaticais, vai usar muitas gírias e outros tipos de desvios da norma culta da gramática. Um outro exemplo, agora não de literatura marginal, mas de uma literatura que também vai questionar essa fronteira do que é literatura, é de novo a Luisa Gaster, dessa vez com o De Espaços Abandonados. Esse livro ele vai tratar dessa fronteira do que é literatura de uma outra forma. Ele é um livro que se passa dentro de um manual de escrita, ou seja, você tem aqui nas primeiras páginas alguns elementos que vão dar um contexto inicial. Então eu vou mostrar aqui uma troca de e-mails entre dois personagens. Aí um dos personagens diz: olha só, eu encontrei isso daqui nas coisas lá da menina. E aí isso daqui seria vários papéis e também arquivos no computador dessa menina que vão ser mostrados aqui nas páginas do livro. E aí você vai ter, por exemplo, folha de papel de um organizador semanal, frente, aí o que está escrito na frente, verso, o que está escrito no verso dessa folha. Então é como se o leitor tivesse acesso a essas coisas que o personagem encontrou lá, para que a gente tenha um contexto inicial dessa narrativa. Aí o livro vem e coloca parte 2, e essa parte 2 do livro é que se passa dentro de um manual de escrita. Esse manual de escrita, teoricamente, é também uma coisa que foi encontrada ali no apartamento da personagem. E ele tem uns espaços para serem preenchidos. Só que conforme você vai lendo esse livro da Luisa Gaster, você vai percebendo que o que está naquele manual de escrita não faz sentido que tenha sido tudo preenchido pela personagem que era dona do manual de escrita. Até porque o texto que está sendo colocado ali, ele não é só do ponto de vista dessa protagonista, ele também vai mudando de ponto de vista, vai mudando de narrador, vai mudando a linguagem da narração, alternando entre vários personagens diferentes. Também tem a questão de que as perguntas que estão lá para serem preenchidas, o texto que é colocado lá para preencher essas perguntas não corresponde muitas vezes às perguntas. E aí você vai tendo esses blocos de texto que não tem uma continuidade direta, sabe, entre si. Não é uma história que você vai ter início, meio e fim. E você fica se perguntando, enquanto você lê esse livro, você fica se perguntando, isso é literatura, sabe? O que é literatura? Porque dentro desse manual de escrita que está dentro do livro, o manual de escrita ele vai dar uma definição de literatura, ele vai dizer faça isso, faça aquilo para você fazer literatura, e a própria Luisa Gaster não fez isso no De Espaços Abandonados. Então é uma contradição proposital, justamente para questionar a literatura por meio da literatura. 4. Fragmentação. Uma literatura fragmentada seria
uma obra que ela não vai apresentar os fatos narrados com início, meio e fim, numa ordem cronológica, com continuidade, né? Ou seja, uma continuidade direta, né? Em que cada pedaço ele é uma continuação do pedaço anterior. Não, um texto fragmentado, uma obra literária feita a partir dessa fragmentação, ela vai mostrar partes que não vão ter uma continuidade direta, não vão seguir uma ordem cronológica, mas sim vão ser vários fragmentos reunidos que o leitor vai montando como um quebra-cabeça para resultar na história. O próprio De Espaços Abandonados, da Louisa Gassler, é um exemplo claro disso. Um outro exemplo é o Olhos de Bicho, da Ieda Magri, que foi minha professora, contribuiu bastante para essa pesquisa, e tem esse livro que ele vai ser também constituído por essa proposta de fragmentação. Então esse livro ele começa com um trecho bem pequeno, narrado em primeira pessoa por uma personagem que depois ela não vai voltar a aparecer nessa história. Logo depois desse trecho inicial, você vai ter um segundo trecho também bem curto, que é mais expositivo e não vai ter uma ligação direta com esse trecho inicial. E só depois disso aqui você finalmente vai se deparar com uma parte que realmente começa a apresentar os personagens. É uma parte mais longa. Conforme você vai lendo essa parte, você vai entender onde da cronologia ela se situa, porque não é uma continuação daquele primeiro capítulozinho, né? Se a gente pensar numa ordem cronológica. Depois disso você tem uma outra parte que, de novo, vai voltar no tempo, e enquanto essa primeira parte mais longa ela é narrada em primeira pessoa, a próxima parte ela vai ser narrada em terceira pessoa, então você também tem uma quebra aí no foco narrativo, sem falar que nessa parte você não vai ter um texto numa prosa corrida normal, vamos dizer assim. Você vai ter um formato que ele remete ao teatro, imitando falas de personagens, inclusive aqui os capítulos eles vão ser divididos em cenas, que na verdade só vão ter o nome de cena 1, cena 2, cena 3, sem na verdade se tratarem de cenas propriamente ditas. Aí depois você vai ter de novo mais partes em primeira pessoa, mais mudança de ponto de vista, né? Personagens diferentes narrando, e essas partes também desviando de uma continuidade cronológica. Então é uma narrativa que ela é toda fragmentada. E meio que você só entende tudo, né? Você só consegue ter uma ideia desse livro como um todo depois que você realmente lê ele inteiro. Um livro, por exemplo, que seja escrito de uma forma mais tradicional, com início, meio e fim, tudo numa continuidade cronológica, você vai lendo e você vai pegando a narrativa conforme ela vai acontecendo. Tipo assim, eu tô na metade do livro, até agora aconteceu isso, e você vai dizendo tudo o que aconteceu e você sabe que o que tiver a seguir na próxima metade do livro é o que ainda vai acontecer. Enquanto num livro que siga essa proposta de fragmentação, como é o Olhos de Bicho, você só tem um retrato da narrativa completa depois que você lê tudo, porque é lendo o livro inteiro que você consegue montar o quebra-cabeça inteiro. E só depois de montar o quebra-cabeça inteiro é que você consegue ver o desenho que ele forma. 5. Hibridismo. Uma quinta característica que muitas vezes é vinculada à quarta característica, né? Ou seja, a fragmentação, é o hibridismo. Hibridismo de formas, de gêneros, de linguagens. O que é hibridismo, né? Um ser híbrido é um ser formado pelo cruzamento de dois ou mais seres diferentes. Então, se a gente pegar na biologia, o burro ele é um exemplo de um animal híbrido, porque ele é formado pelo cruzamento entre o cavalo e o jumento, que são duas espécies diferentes. Então, é um cruzamento de duas espécies diferentes que vai resultar aí no burrinho. E aí, na literatura, um exemplo de hibridismo entre formas e linguagens, no próprio Olhos de Bicho, a gente tem um exemplo, né? Quando ela mistura a forma do teatro, do texto de teatro, com a forma do romance, né? Que é literatura em prosa. A autoficção, que a gente falou, também é um exemplo de uma coisa híbrida, porque é uma mistura entre a autobiografia com a ficção. A gente também pode falar de hibridismo na mistura entre a linguagem literária e a linguagem visual, como acontece, por exemplo, no 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Diminuir aqui para poder dar para enxergar a capa, né? Aqui você tem um romance, você tem literatura,
Só que você também vai ter em várias páginas imagens, linguagem visual. O que a gente sabe também que não é algo inventado pela literatura contemporânea, né? Mas é algo que é usado pela literatura contemporânea. O hibridismo também está, por exemplo, na mistura entre poesia e prosa. Então a gente tem, por exemplo, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. É um livro que ele se apresenta como um romance, ele se diz um romance, e ele é aceito como um romance, só que ele é todo escrito em versos. Mesmo que o romance, de acordo com a definição tradicional desse formato, seja escrito em prosa. Então, o hibridismo é uma característica que também está bastante presente na literatura brasileira contemporânea. 6. Visualidade. A visualidade, ela tanto está relacionada a essa inclusão de linguagem visual na literatura, quanto ela tem a ver com uma busca do próprio texto de se apresentar de um jeito mais visual, ou seja, aquele texto que vai criar imagens concretas na mente do leitor. Essa tendência, na verdade, ela não é contemporânea, ela é, vamos dizer assim, um remanescente de algo que já era muito valorizado na literatura moderna, ou seja, aquela literatura do século XIX, início do século XX. Inclusive, a visualidade era algo valorizado pela literatura do realismo tradicional. Tem um vídeo que eu fiz, que eu vou botar aqui nos cards, sobre valor literário na modernidade, e você vai ver que naquele vídeo eu falo de visualidade, porque o livro que eu usei como base para aquele vídeo é o livro da Leila Perrone Moisés, que chama Altas Literaturas, e essa autora, a Leila Perrone Moisés, ela diz que algumas das características que eram valorizadas por essa literatura moderna, elas servem justamente de inspiração para muitos escritores contemporâneos. Então, na literatura contemporânea, a gente vai ver, sim, uma continuidade de algumas daquelas características da literatura moderna que ainda fazem sentido hoje em dia. E a visualidade, realmente, ela faz muito sentido hoje em dia. A gente vive num mundo muito visual, um mundo com muitos estímulos visuais. Então faz muito sentido que esses estímulos sejam transportados para a nossa produção literária. 7. Situar-se em fluxos globais. Um aspecto do mundo de hoje que também é muito relevante no nosso dia a dia e que também é incorporado pela nossa produção literária é essa globalização no nível mais extremo que já existiu. A gente vive num mundo em que as fronteiras geográficas, elas estão cada vez mais difusas, e isso afeta a literatura de duas principais maneiras. A primeira é que tanto os escritores quanto os leitores têm muita facilidade hoje em dia de conhecer várias realidades geográficas, sabe? Vários lugares diferentes, realidades que vão além dos próprios países nossos. Então, a gente tem tanto uma facilidade de viajar, e aí não estou dizendo facilidade financeira, mas os próprios meios de transporte, hoje em dia, eles são muito mais avançados, obviamente, do que nos tempos anteriores. E, além disso, a gente também tem muita facilidade de, mesmo não viajando, mesmo não se deslocando fisicamente de um lugar para o outro, a gente tem muita facilidade de conhecer outras realidades geográficas e outras culturas, outros países, de outras formas, né? Através das redes sociais, através de chamadas de vídeo, através do Google Maps, sabe? Muita tecnologia a gente tem para isso. E um segundo ponto é que a literatura, justamente por a gente viver nesse mundo mais globalizado, ela própria se expande muito além das fronteiras de países. Então, por exemplo, a gente pode olhar no nosso próprio mercado editorial brasileiro. A gente vê que entre as maiores editoras do Brasil, a maioria delas pertence a grupos editoriais multinacionais. Então a gente vê a possibilidade de uma categorização da literatura não mais por país, mas sim por língua, né? Uma literatura que não é literatura brasileira, mas é literatura de língua portuguesa, ou que não é literatura norte-americana, mas é literatura de língua inglesa. Então, se a gente for comparar essa realidade atual a história da nossa literatura brasileira, a gente vê que teve um momento em que a literatura brasileira, realmente ela queria ser nacional. Uma época em que os escritores eles eram muito preocupados em
valorizar na literatura que eles faziam, valorizar a língua nacional, valorizar o espaço nacional, valorizar os traços locais, enquanto que hoje em dia essa não é mais uma preocupação da nossa literatura. Sem essa preocupação em criar uma literatura especificamente nacional, e dentro de um mundo muito globalizado, a gente tem uma literatura brasileira contemporânea que ela está buscando se inserir num movimento mais global e multicultural. Isso resulta em quê? Isso resulta em histórias que muitas vezes se passam em outros países, ou em que os personagens transitam de um país para o outro, ou que são originários de outros países, ou então simplesmente histórias em que o país não aparece, não faz diferença, sabe? Histórias que poderiam se passar em qualquer lugar, em qualquer país, com personagens de qualquer nacionalidade que falassem qualquer língua, porque não importa a língua, não importa a nacionalidade, não importa a geografia local. Ou seja, não é mais uma literatura que está procurando ter cara de Brasil, como era, por exemplo, a literatura do José de Alencar, ou, enfim, dos escritores do romantismo e outros escritores que tiveram essa preocupação no passado. 8. Personagens sem rumo. O 8º tópico ele tem a ver, de novo, com uma certa subversão daquilo que tradicionalmente seria considerado uma narrativa literária. Então, numa narrativa literária tradicional, a gente tem um enredo que é conduzido por um conflito principal. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal, vou botar aqui nos cards, já falei até no Instagram. Você tem um protagonista que ele vai ter um grande objetivo e ele vai correr atrás desse objetivo. E aí você vai ter uma força antagônica, ou seja, um antagonista, que vai servir como um obstáculo, né, na jornada desse protagonista de buscar esse grande objetivo. E aí essa colisão entre os interesses opostos vai gerar o conflito principal que vai guiar a história. E aí acontece que, para essa estrutura funcionar, você vai precisar de um protagonista que tenha um objetivo e que vá agir, que vá realizar ações no sentido de conquistar aquele objetivo. Só que nas obras brasileiras contemporâneas que seguem essa tendência aqui do nosso 8º tópico, você não vai ter esse grande objetivo para o protagonista perseguir. Então você não vai ter protagonistas que vão agir para realizar um objetivo, para conquistar um objetivo. Você não vai ter protagonistas que vão ser ativos para conduzir aquele enredo. Você vai ter, ao contrário, protagonistas sendo carregados por acontecimentos que fogem à vontade deles, né? Que são coincidências, que são contingências. Então, ao invés desses protagonistas serem construídos em cima de vontades que se convertem em ações, eles vão ser personagens construídos em cima de falhas, em cima de faltas e em cima de dificuldades, né? Como se eles não tivessem aquilo que é necessário para eles serem protagonistas convencionais, personagens convencionais, personagens tradicionais. E aí como é que fica o conflito nessas histórias, né? Ele vai ser um conflito diferente. É um jeito diferente de você contar uma história em que os conflitos eles vão ser produzidos de um jeito diferente desse jeito tradicional, que seria a colisão entre o objetivo do protagonista e o obstáculo gerado pela força antagônica. Então, assim, eu particularmente acho que são poucos os casos de livros que fazem isso na literatura brasileira contemporânea para que isso seja encarado como uma tendência. Mas, mesmo assim, é algo que pesquisadores como o Karl Erik Schollhammer e principalmente o Jaime Ginsburg, eles vão apontar nos textos deles que, lembrando, estão aqui com a referência na descrição do vídeo. Mas assim, temos exemplos? Temos exemplos, sim. O Mendigo que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Roterdã, do Evandro Afonso Ferreira, ele vai seguir essa proposta. Esse livro conta a história de um morador de rua que é um cara assim muito inteligente, muito culto, um cara que ele vem de uma classe média, mas que depois de ter sido abandonado pelo amor da vida dele, ele foi para as ruas e ficou se colocou nessa situação de miséria. E aí, nessa narração, que é em primeira pessoa, esse protagonista vai intercalando algumas reflexões filosóficas, algumas lembranças desse passado dele com a mulher amada e descrições dos acontecimentos que estão ali se dando ao redor dele. E o livro é isso, sabe? Em termos de enredo, o livro é isso. Ele não acontece nada, entre aspas, né? Então não existe um conflito ao redor do qual a narrativa vai girar.
O protagonista aqui, ele não é um personagem ativo, ele não vai perseguir um objetivo. A principal coisa nesse livro não é a história que ele está contando, e sim como ele vai contar essa história. O trabalho desse livro com a linguagem é a principal característica que ele se propõe a apresentar. Um outro exemplo é, de novo, o 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Nesse daqui, não é que nada acontece. Acontecem várias coisas nesse livro, nesse enredo, só que as coisas não acontecem como etapas de uma jornada que a protagonista vai ultrapassar para alcançar um grande objetivo. Esse livro ele é como se fosse um diário da protagonista, que se chama Alice, em que ela registra coisas que aconteceram num período de 40 dias em que ela ficou vivendo nas ruas de Porto Alegre. A princípio ela morava em João Pessoa, só que aí ela tinha uma filha que morava em Porto Alegre. Aí a filha ficou grávida e falou: mãe, vem ser avó, sabe? Vem morar comigo pra me ajudar a cuidar da minha filha. A Alice, ela não queria ir, mas aí ela foi, porque a filha faz chantagem emocional e a Alice escolhe não tentar resistir àquilo, então ela simplesmente aceita. Só que aí a filha da Alice vai pra Europa e deixa a Alice lá em Porto Alegre sozinha. E aí a Alice fica sem ter o que fazer naquela cidade. Aí, por acaso, uma amiga da Alice chega e fala assim: ó, já que você já tá em Porto Alegre, vê se você consegue achar meu filho, Cícero, que sumiu em Porto Alegre. E aí a Alice aceita isso, então surge aí um objetivo, só que ela vai tentando, procurar o Cícero, e ela percebe que ela não vai conseguir achar ele, e o objetivo meio que some, sabe? Ele se coloca ali como se ele fosse ser o grande objetivo da história, que vai guiar a trama, só que não é, sabe? Então a Alice, pela falta de objetivo, ela vai criando pequenos objetivos. Por exemplo, agora eu vou ali até a esquina, agora eu vou ali comprar um livro. Ela vai tentando inventar o que fazer para não ter que voltar para casa. E assim que ela fica 40 dias na rua. Então é uma personagem que ela não tem um grande objetivo, se a gente pensar na estrutura da história. Ela não tem motivações para fazer as coisas que ela faz, ou não tem motivações que realmente justificariam aquelas coisas, aquelas ações. É uma personagem que não tem rumo, ela não faz com que aconteçam as coisas desse livro. O enredo, ele não é criado pelas ações da personagem baseadas na vontade dela, não. Aqui a personagem vai sendo levada pelas eventualidades, pelas coisas que acontecem por acaso, como se ela só estivesse ali ao sabor das ondas. 9. Primeira pessoa. Uma nona característica comum na literatura brasileira contemporânea é o uso da primeira pessoa na narração. E a gente pode pensar em diversos motivos para isso. A Ana Cláudia Viegas, ela levanta a hipótese dessa preferência pela primeira pessoa ter a ver com uma obsessão da nossa sociedade contemporânea pelo relato pessoal e pela exposição das intimidades, que levaria então a uma demanda por narrativas em que o eu estivesse em evidência. E eu acho que uma coisa também a se considerar é que, levando em conta as tendências que a gente falou até agora, me parece que a narração em primeira pessoa se ajusta melhor a narrativas com essas características do que a narração em terceira pessoa. Mas aí, sobre isso, me digam aqui nos comentários a opinião de vocês também, e se vocês preferem escrever em primeira ou em terceira pessoa, e se vocês têm algum motivo para ter essa preferência. 10. Crítica social. Finalmente, a última característica seria a da crítica social, ou seja, a literatura brasileira contemporânea ela teria essa tendência a ser engajada, a falar de problemas sociais, a falar de problemas políticos, sem necessariamente cair num tipo de literatura panfletária ou de coerção ideológica. Claro que na história da literatura brasileira, a gente tem muitas obras que incorporam críticas sociais e desde antes, sabe? Desde o passado, não é uma coisa contemporânea. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, sim, nos dias de hoje, essa tendência ao engajamento é sim uma coisa muito forte na nossa literatura e inclusive é um aspecto bastante valorizado na nossa literatura, tanto pela crítica literária quanto pelos leitores. Dentro dessa tendência se enquadraria então, por exemplo, a literatura marginal, uma boa parte da literatura LGBTQIAP+, literatura feminista,
Também obras que resgatem grandes traumas históricos como a escravidão e a diáspora negra, ou obras que falem de diversas maneiras sobre injustiças sociais, sobre canalices políticas, enfim. Existem várias formas pelas quais a literatura pode fazer crítica social, e na literatura brasileira contemporânea a gente vê, sim, muitos casos disso, inclusive muitos casos em que os autores buscam novas formas de expressão, buscam formas de expressão inovadoras que deem conta desses discursos. Então essas foram algumas tendências da literatura brasileira contemporânea. Esse vídeo vai ficar muito grande, inclusive a bateria já tá acabando, mesmo que ela estivesse totalmente cheia quando eu comecei a gravar. Então me diz aí se você consegue identificar essas características nos livros que você lê de literatura brasileira contemporânea e também nos livros que você escreve, né? Por fim, vale lembrar que isso não é uma checklist do que o seu livro precisa ter enquanto literatura brasileira contemporânea, nem mesmo do que os livros de literatura brasileira contemporânea precisam necessariamente ter. Ou seja, nem sempre essas características todas vão aparecer em um livro. Tem livros que não vão seguir todas essas tendências e nem por isso deixam de ser literatura brasileira contemporânea, sabe? E na hora de escrever o seu livro, você não precisa se prender a nada disso. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se você quiser conhecer os meus livros, tem links aqui na descrição. Inclusive, eu acho que se você gostou desse vídeo, você vai gostar do meu livro A Criação do Escritor. E até a próxima!